Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Quirino, que é o secretário nacional de combate e prevenção do consumo de drogas. É uma Secretaria de Estado vinculada ao Ministério de Direitos Humanos da ministra Damares. Como eu faço em todos os programas, entrego um livro. Esse é um livro que eu escrevi no mês de janeiro, durante as férias, e tem um capítulo dedicado à pandemia, escrito depois que eu saí do hospital, de 38 dias de hospital. Chama-se A Era dos Desafios. Tenho o prazer de entregar. Muito obrigado, professor. E obrigado. Analisa um pouco, uma visão otimista dentro do pessimismo desse período que, enfim, abalou tão duramente a humanidade. Obrigado, obrigado. Doutor Quirino, nessa análise, aliás, muito bem feita pelo senhor a respeito, enfim, não só do que a Secretaria está fazendo, mas desmistificando determinados dados que são apresentados como verdade e não são. Um dado, qual é a vinculação da sua secretaria em relação a outros órgãos semelhantes que possam existir em outros países? Nós estamos vinculados ao Mercosul, ao OEA, e é evidente que essa é uma preocupação. Por exemplo, a luta do México contra o narcotráfico, que lá, inclusive, adquire força política muito grande. É uma luta incansável, insana. Como é a vinculação dos senhores com órgãos de outros países que têm essa mesma preocupação de luta contra o narcotráfico? Nós temos realizado um trabalho bastante grande com órgãos bilaterais, multilaterais e também temos trabalhado em parceria com alguns países. Então, eu disse aqui anteriormente, né, o ano passado eu estive pessoalmente no Paraguai com a delegação brasileira, trabalhando ações em parceria com o Paraguai para que nós, enfim, pudéssemos ajudar aquele país a controlar a plantação de maconha. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha do mundo e, infelizmente, acaba utilizando o território brasileiro para fazer o escoamento da sua produção. E, infelizmente, isso impacta de maneira muito importante o Brasil, já que nessa rota de escoamento da produção paraguaia, infelizmente, o Brasil acaba, enfim, aumentando a disponibilidade de maconha na nossa sociedade. Os senhores têm contato com outros países também, não é? Sim, sim. Doutor Quirino. Então, por exemplo, nós recentemente agora fizemos uma reunião no final do ano passado com a Bolívia. A Bolívia também é um outro país produtor de drogas, enfim, no caso da Bolívia, produtor de cocaína, um país também vizinho do Brasil e também que usa o nosso território como um corredor para escoar a sua produção. Nós também temos trabalhado com a Bolívia, temos trabalhado com órgãos multilaterais como a OEA. Nós acabamos de assinar um acordo de cooperação técnica com a OEA, com o órgão da OEA que cuida da questão do controle das drogas, que é a CICAD, justamente para que nós possamos ter ações conjuntas e articuladas com outros países aqui nas Américas. E também temos trabalhado ações internacionais junto à Comissão de Narcóticos da ONU. Inclusive, hoje nós temos uma situação importante, né, na Comissão de Narcóticos da ONU, isso porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, apresentou 6 recomendações à Comissão de Narcóticos da ONU para que houvesse, então, uma redução, uma flexibilização do controle internacional da cannabis. Isso sem qualquer tipo de respaldo técnico, científico. E nós, do Brasil, já tomamos uma posição. Nós vamos, em dezembro agora desse ano, apresentar uma posição contrária às recomendações da OMS, que fez para a Comissão de Narcóticos da ONU, que prevê a redução do controle internacional da maconha, porque isso, infelizmente, se for aprovado, vai acabar facilitando a disponibilidade e o acesso das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a essa droga. Então, nós temos trabalhado internamente, mas também temos trabalhado no cenário internacional, buscando ações de controle cada vez maior do acesso das pessoas às drogas e tendo ações cada vez mais buscando a repressão, a prevenção e o cuidado das pessoas que já, infelizmente, apresentam problemas com elas. Porque, indiscutivelmente, o grande problema da droga, além da dependência, é que ela gera criminosos que não têm nenhuma vocação para o crime. Porque a dependência, de um lado,
aquele cidadão que fica dependente das drogas, ele perde o seu direito, enfim, de ter a plenitude da cidadania, porque é um cidadão dependente. Ele, na verdade, já não dirige mais a sua própria vida. As drogas é que dirige, a sua dependência faz tudo. E é evidente, em decorrência disso, muitas pessoas que não têm nenhuma vocação para o crime se tornam criminosos para conseguir recursos a fim de comprar drogas. Então, nós estamos também atingindo a cidadania, aceitando essa proliferação, esse hábito de quem quiser poder consumir drogas livremente. E é um dado que realmente é preocupante. Quase todos, isto na advocacia nós sentimos, na época que eu era conselheiro da ordem, tinha contato mais direto, e estou falando há 30 anos atrás, onde o problema era menor do que atualmente. Um dos problemas que realmente preocupa é que quase todos, quando confessavam nas nossas comissões, que tinham começado certo de que poderiam sair a hora que quisessem. Sim. E depois não conseguem sair. Quer dizer, eles são levados a fazer um teste, tudo parece simples, eles poderão deixar, e no momento que cai em dependência, é um desastre em relação à desestruturação de família, em relação ao crime em que eles passam para obter recursos, e numa camada mais pobre da população, fatalmente eles se transformam em criminosos para obter recursos. É uma tragédia nacional, entende, o consumo de drogas. Né? Então, esse trabalho dos senhores é um trabalho admirável, porque procura lancetar na origem o problema maior. Né? Agora, a colaboração com a Polícia Militar é muito boa nesse ponto. A sua secretaria tem o contato direto com as polícias militares. Sim. Ou são trabalhos independentes? Não. Só para aproveitar um pouquinho essa questão que o senhor nos trouxe, professor, sobre esse aumento do consumo das drogas e a relação dela com a criminalidade, por exemplo. Né? Infelizmente, nós temos tido no Brasil, mas esse não é um fenômeno que tem acontecido apenas no nosso país, infelizmente é um fenômeno que tem acontecido também em outros países, que é um trabalho para promover a redução, né, da percepção de risco das pessoas sobre as drogas, em especial sobre a maconha. Isso faz parte desse projeto que busca fazer com que a sociedade acabe lidando de um jeito... Interagindo e lidando de um jeito mais tranquilo, mais leniente com o uso dessa substância. Por conta disso, então, infelizmente, o consumo de substâncias tem aumentado. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o último relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil, por exemplo, consome mais de 80% de todo o crack consumido no mundo. Então, infelizmente, nós tivemos esse movimento no Brasil. Últimas gestões do governo federal, infelizmente, acabaram lidando de uma maneira muito ruim com as drogas, acabaram aceitando muito, né, enfim, essa possibilidade de acesso a essa substância, o que levou a um aumento muito grande do uso de drogas entre as pessoas, o que acabou levando, enfim, que o mercado brasileiro fosse inundado de drogas, que houvesse um aumento da criminalidade relacionada às drogas, como, por exemplo, aumento de homicídios. O Brasil fechou, por exemplo, o ano de 2017 com mais de 65 mil homicídios, todos eles relacionados ao cenário das drogas. Então, quando a gente fala de drogas, a gente fala de um fenômeno que ele é multifacetado e que impacta negativamente a sociedade em várias frentes. Falando especificamente da Polícia Militar, né, a gente tem tido várias ações com as polícias militares, desde as ações de apreensão de drogas, num trabalho conjunto, no governo federal, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, mas trabalho também com as polícias no território. E nós temos também um trabalho bastante importante com as polícias militares, como eu acabei de dizer, que é um trabalho de prevenção. Existe um programa que as polícias militares executam de prevenção nas escolas em relação ao uso de drogas, que é o PROERD. Esse é um programa muito importante, é um dos programas mais capilarizados hoje no Brasil, e o governo federal entrou de um jeito bastante forte para ajudar a fortalecer o trabalho das polícias militares.
Nós temos plena convicção que o trabalho de prevenção, em parceria com as polícias militares, nas escolas, é um caminho muito importante para a gente ajudar na prevenção ao uso dessas substâncias. Isso é muito importante. E cursos dentro de escolas, essa prevenção se fala dentro de escolas. Os senhores têm programas organizados, distribuídos, orientação de professores, isto é, digamos, preparação de professores que possam estar preparados para ensinar outros professores. Sim. Nós estamos no final do programa. Sim. Então, hoje existe no governo federal um programa chamado Programa Saúde na Escola e que tem um ramo desse programa que trabalha na área de prevenção de drogas. No entanto, a partir de agora, nós fizemos um grupo de trabalho para que nós possamos dar mais poder, mais força para esse programa, reorientando as ações, então, para que a gente possa ter resultados diferentes daqueles que nós vínhamos enfrentando. Então, a nossa ideia é aproveitar esse programa instalado, mas aplicá-lo com outras orientações, buscando, enfim, resultados diferentes do que aquele que nós vínhamos tendo no país, infelizmente. Meu caro doutor Quirino, eu quero agradecer muito a sua vinda ao nosso programa e mostrar ao brasileiro a importância da sua secretaria e a importância do seu trabalho na secretaria. Muito obrigado pela sua presença. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.